Então? Podemos, sim, senhor. Ok, então são 12h15, vamos adiante, porque a gente tem litias ainda. Então, vamos adiante. Então, durante a gravidez, a apresentação clínica vai ser ou bacteriúria assintomática, já falei lá no início da aula, a importância do rastreamento, cistite aguda ou pielo aguda. Então, vamos adiante. Então, a bacteriúria assintomática tem uma prevalência similar à mulher não grávida e muito importante, ocorre especialmente no primeiro trimestre, quando o rastreamento deve iniciar, desde o primeiro trimestre. O fator de alta incidência seria história de infecção urinária, diabético, multiparidade também, né? E lembrar que 20% a 30% pode evoluir para uma UTI sintomática, inclusive com pielonefrite aguda. Então, é a pista, você fazer exame de urina de rotina para saber se, né, se tem uma bacteriúria assintomática que possa evoluir para sintomática, inclusive com complicações. Por que ela pode ter prematuridade, baixo peso e mortalidade? Mas não em todos os estudos, tem sido associada, né? O que a gente considera, nesse caso, bacteriúria significativa? 10 na quinta, em 2 vezes em amostra de micção. Na prática, a gente usa uma só. Alguns dizem 2 vezes, mas na prática, a gente usa uma só. Ou então, 10 na segunda em amostra de catéter. Quando você quer fazer uma coleta direta e faz uma amostra de catéter, aí sim, 10 na segunda é importante. E a bacteriologia também é semelhante a não grátis, que Escherichia coli é aquela que vai predominar, né? Em até 30% das mulheres, a bacteriúria persiste após o tratamento de curto prazo. Então, seria aqui, nós vamos falar depois, vale a pena fazer a profilaxia ou não, né? A avaliação bacteriológica deve ser feita uma semana depois da tentativa de erradicação da bactéria. Se 10 na quinta ainda, talvez com um tempo mais prolongado e de acordo com o TSA. Quer dizer, se você fez o tratamento adequado empírico dessa bacteriúria assintomática, usou o mesmo critério da não grávida, não erradicou, faz a cultura, faz o TSA, quem sabe tem que mudar o antibiótico e fazer um tratamento um pouquinho mais prolongado, né, digamos assim. Antigamente havia uma indicação quase que não, vamos fazer sempre. Não existem dados suficientes que suportem o uso de terapêutica supressiva ou profilática para a bacteriúria assintomática, persistente ou recorrente na gravidez. É um assunto ainda em discussão. Os últimos guidelines disseram que não havia dados que pudessem permitir dizer, não, pode-se fazer a profilaxia. A cistite aguda, sim. A cistite aguda ocorre percentual pequeno, 1, 2%. Por que não dá complicação? Por que não tem sido associado com prematuridade, baixo peso e assim por diante? Porque é fácil de reconhecer e tratar. A pessoa tem sintoma. O problema da bacteriúria assintomática é que tu não sabes que aquela bactéria está no trato urinário. Tu tens que fazer o rastreamento para encontrar. A cistite, não. Se tu não faz o rastreamento e não encontra, aquela infecção pode evoluir e dar complicação. Como a cistite se manifesta, você trata logo, não tem as complicações que podem ser associadas com a bacteriúria assintomática. O significativo é como se fosse lá fora, 10 na terceira, ela é sintomática, 10 na terceira, né? A bacteriologia é semelhante a não grave, e se faz a avaliação bacteriológica 7 dias após o tratamento e mensal, que é o rastreamento, até o final da gestação. Então, essa cistite simples, comum, você trata como se fosse uma cistite da não grávida. Só que aqui eu sou obrigado a fazer ao contrário da não grávida, você faz a avaliação uma semana depois e mensal. Vai fazendo a avaliação até o final da gravidez. E o que você pode usar para tratar, né? Empírico, inicialmente, ou baseado na bacteriologia TSA. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, baseada no empírico, alterado de acordo com a bacteriologia e o TSA. Vamos supor que eu escolhi para dar nessa paciente a amoxiclavulanato. Fiz a cultura, dali a 3 dias me aparece que são 3 a 7. Final do período, me aparece o resultado dizendo que a bactéria que cresceu, o Escherichia coli, é resistente à amoxiclavulanato. E aí, o que você faz? O grande problema aqui é você fazer a confrontação da resolução clínica com o resultado do laboratório. Vale para qualquer outra infecção. Vocês escolheram um antibiótico, deram para aquele paciente. O paciente melhorou, desapareceram os sintomas, desapareceu a febre, está evoluindo bem.
Eu recebo depois uma cultura com TSA dizendo, não, aquele antibiótico que foi dado é resistente. Não. Naquele paciente, em vivo, funcionou. Não funciona, às vezes, em vitro. Então, a diferença grande de in vitro e em vivo. Tá? Então, eu não mudo obrigatoriamente o antibiótico por causa do resultado in vitro, exceto se eu não vejo resposta em vivo. Eu não vejo resposta clínica. Tá? Aí a gente muda. Então, eu posso usar as penicilinas comuns, cefalosporina, posso usar fosfomicina, inclusive. Aliás, foi feito um trabalho, foi um trabalho de conclusão de curso lá em Tubarão, e que mostrou, funcionou maravilhosamente bem. Pegaram grávidas e fizeram um tratamento com fosfomicina e acompanharam, o resultado excelente. Pode ser usado até nitrofurantoína. Eu deixo a nitrofurantoína para o final. Tem, assim, alguns casos relatados, um pouquinho as complicações, tal. Tá. Então, eu deixo assim, se não tiver outro, vou usar a nitrofurantoína. Não é o meu preferência na gravidez. A profilática da cistite é assim. Após mais de 3 episódios sintomáticos, ou após o primeiro episódio na presença de diabetes ou anemia falciforme. Porque aqui já houve a cistite, já houve a sintomatologia. Não é a bacteriúria assintomática que é questionável. Essa é cistite recorrente. Teve mais de 3 episódios? Não, agora você vai dar até o final da gravidez. O que pode usar? Cefalexina, nitrofurantoína. Tá? Ao deitar ou pós-coito, ao deitar ou pós-coito. Aqui eu só falava que quem tem a GCPD não pode tomar no final, mas isso é raro, né? Isso só menciona para dizer que não foi mencionado, digamos assim. Tá, então você faz profilaxia na cistite. E o que você não pode usar? Isso é básico, a gente sempre fala nisso, né? Não pode usar fluoquinolona de jeito nenhum. Deve evitar, no primeiro trimestre, a termo, a sulfametoxazol trimetroprima. Lembra que aqui tem um agente antifólico. E agente antifólico não deve dar na criança no primeiro trimestre, naquela fase de crescimento do feto. Né? Tetraciclina também não deve ser usada, deve dar aquela mancha na retina, daquela mancha na dentina, no dente irreversível, a criança vai ter, a pessoa vai ter aquela mancha por resto da vida. Macrolida, de maneira geral, e metronidazol não deve ser usado também. Tá? O resto, penicilina, cefalosporina, tudo isso pode ser usado. E pielo. Olha a importância, desculpa, se você erradica aquela bacteriúria assintomática. 70% a 80% do risco é reduzido se você erradica a bacteriúria assintomática. É aquele paciente que eu digo que você não reconhece e que em 20%, 1/5, 1 em cada 5, vai evoluir para sintomatologia ou até pior. Então, você erradica a bacteriúria. Né? Incidência pequena, 0,5% a 2% no segundo e terceiro trimestre. Tem fator de risco, no lípara, menos de 20 anos, tabagismo, diabetes, anemia de célula falciforme, pré-natal tardio, né? A gente menciona fator de risco. Microbiologia parecida, Escherichia coli predomina, tá vendo? Tem o estreptococo 10%, Klebsiella, Proteus. A apresentação clínica é semelhante à grávida, só que a grávida com pielo, olha o que pode resolver. Eubestética, bacteremia, choque séptico, insuficiência respiratória, disfunção renal. Então, pielo na grávida interna. Cistite não precisa internar. Bacteriúria sintomática, trata em casa. Cistite comum, trata em casa. Pielo não bota no hospital. Começa em intravenoso, 48 horas até reduzir a febre. Depois, você vai dar 10 ou 14 dias. E o que você pode usar? Pielefrite leve a moderada, uma cefalosporina, uma astreonam, ampligenta. Astreonam, se for alérgico com beta-lactam, pode usar o astreonam. Se for pielonefrite severa, ou sistema imune comprometido, ou drenagem urinária incompleta, obstrução, qualquer outro motivo, né? Cálculo, pitias, aí eu dou chumbo grosso. Aí eu vou dar um largo espectro para matar o maior número possível de bactérias. Né? E aqui estão algumas sugestões, né? Vamos lembrar que a gentamicina tem otoxicidade fetal possível, dá otoxicidade na gente, imagina na criança, né? Uso-se absolutamente necessário. É aquele que a gente deixa para último lugar. E aí você faz o tratamento da piel adulta. Eu posso fazer, a pielonefrite da gravidez tem uma característica diferente das outras. Ela é recorrente em 6 a 8%.
Ao contrário da pielo normal que eu falei, que não é recorrente. Se for recorrente, você vai atrás de algum fator de complicação, obstrução, litias para lá, né? Aqui não. Portanto, a profilaxia pode ser empregada até o final da gravidez. É discutível se deve obrigatoriamente empregar ou não, mas pode ser empregada. Aí eu vou fazer o uso de cefalexina ou nitrofurantoína, de preferência cefalexina, vai tomando uma dose oral, deitar, até o final da gravidez. Ok? E, claro, você pode, avaliação bacteriológica, sempre vamos lembrar no terceiro trimestre para evitar, para confirmar a eficiência. Lá dentro você dá um antibiótico, aí eu peço uma urocultura e dá positivo. É algo errado, né? Eu estou usando antibiótico errado. Então, pede uma urocultura de vez em quando, exame de urina com uro, só para saber se realmente o trato urinário está estéril, não está crescendo nada lá dentro. Que tem os problemas da pielo recorrente. E se pielo tem chance de complicação, eu não quero ter pielo recorrente durante a gravidez. Então, teve um episódio de pielo no terceiro trimestre. Mas vai usar profilaxia até o final da gravidez. Nos próximos 6 meses vai usar antibiótico. Então, o resumo disso está aqui. Bacteriúria assintomática, eu disse, de valor incerto. Cistite aguda, após 3 episódios, ou após o primeiro, se a paciente tem diabetes mellitus ou anemia de célula falciforme. E a pielo aguda, eu vou fazer a profilaxia após o primeiro episódio. Dá para fazer um resumo disso aqui. Eu acho que é o último slide disso. Agora deixa eu ir para o próximo, então. Eu tenho que parar esse, né? E tem que ir para o próximo, eu acho que é isso. Então, deixa eu fechar esse aqui. E vamos lá para o litíase urinária. Litíase, aqui, vamos lá, share screen. Litíase, vamos botar isso aqui em tamanho grande. Tá, antes de eu dar isso aqui para vocês, eu vou passar a primeira frequência, ok? Deixa eu pegar a primeira frequência, sistema urinário aqui. Pegar o link. Copiei. Vamos lá no chatting. Paste. Ok, pessoal, isso é rapidinho, é só clicar nisso aí e bota o nome, envia. O e-mail também, é claro, o e-mail tem que coletar automático, acho que ele coleta automático, vocês botam e-mail, o nome e é só enviar. Tranquilo. Enquanto isso, eu vou aguardar aqui só uns minutinhos para vocês terem tempo de preencher. Antes que a gente comece aqui o nosso litíase. Deu certinho, professor. Está funcionando o link, tá? Está Só funcionando. para dar um retorno. Tá ótimo. Eu vou, então, depois entrar lá e pegar a resposta. Depois da aula de litíase, então, eu dou a segunda frequência para vocês. Outra coisa boa que eu acabei de ver aqui é que eu fiz o teste hoje de manhã e o meu teste para Covid deu negativo. Então, apesar da minha esposa estar com Covid, o teste dela deu positivo, o meu ainda está negativo. Que bom, professor, que bom. Eu iria fazer, como eu disse para vocês, que eu ia fazer antes da aula, se eu fosse na aula. Mas é sempre bom, assim, por via das dúvidas, né? Só para ter certeza absoluta de que não há possibilidade de contaminação. Ela está, na realidade, assim, a pergunta é, dá alguma coisa ou não dá, né? Eu me lembro do início da pandemia, quando a filha dela teve o genro e assim por diante, fazia um médico conhecido que estava usando o coquetel todo, a hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, vitamina D e zinco. Eu mesmo, quando tive contato no passado, tomei a vitamina D e o zinco e tomei a ivermectina. A ivermectina é o único que talvez haja, assim, alguma evidência, alguns trabalhos que mostram que talvez ele consiga inibir o vírus. É benigno, você toma aquela troça durante 5 dias, e agora, a azitromicina não acho que é indicado, não tomo. A vitamina D, eu fui dosar a minha no início da pandemia, não sei por que estava baixa, estava 17, baixíssima. Aí eu passei a tomar vitamina D diária, e agora, nessa exposição à minha esposa, eu tomei hoje 10.000 unidades. Aí sim, há uma correlação direta entre o nível de vitamina D e mortalidade.
Quem tem vitamina D, assim, abaixo de 30 tem alta mortalidade, acima de 30 a mortalidade começa a cair. Especialmente quem tem acima de 70, 80, está mais protegido, né? O zinco, não custa você meter um pouquinho de zinco para dentro, né? A hidroxicloroquina, eu acho que os trabalhos mostraram que não tem eficiência. Apesar dessa discussão toda, alguns dizem que tem, não tem. Quando você faz um trabalho científico, aquele RCT que eu falei para vocês, Randomized Control Trial, né? Todos eles que eu tenho visto, cientificamente bem feitos, não mostram evidência que cloroquina e hidroxicloroquina funcionam. Ivermectina tem uma question mark. Funciona ou não funciona? Como é mais benigno, não é como a hidroxicloroquina e cloroquina, que tem um potencial de arritmia cardíaca, apesar de ser usada largamente. É remédio que é usado na África, especialmente por causa da malária, e mesmo dos pacientes que têm lúpus eritematoso e outras doenças reumatológicas, sem complicação, a hidroxicloroquina. Então, não é isso aí que é a maior preocupação, né? É que você não deve usar uma coisa que não tem evidência científica que funciona. Mas eu acho que vitamina D é sempre recomendada em quem se expôs. Ivermectina, questionável. Um pouquinho de zinco não faz mal a ninguém. Todo mundo já respondeu, eu acho, né? Então, vamos adiante com a nossa litíase. Então, litíase urinária, nefrolitíase, pedra nos rins, o que seja, é altamente prevalente, afetando aproximadamente 10% da população mundial. É grande, né? A formação da litíase resulta de um desequilíbrio entre inibidores e promotores da cristalização. Tem que cristalizar para formar pedra, né? E cálculo contendo cálcio ocorre em mais de 80% dos casos. Na maioria dos pacientes, a etiologia é multifatorial, envolvendo aspectos ambientais, dietéticos, hormonais e genéticos, como tudo na vida da gente. Causas monogênicas têm sido identificadas em até 30% das crianças e 10% dos adultos, com mais ou menos 35 diferentes genes implicados, inclusive alguns genes que são envolvidos no manuseio tubular de substrato litogênicos ou inibidores da cristalização. Por que tem gente que faz cálculo e tem outros que não faz? Tem que ter alguma coisa por trás, genética. Né? A gente é genética em tudo, não tem escapatória, inclusive na formação do cálculo. Da prevalência no Brasil, dependendo da população, chega de 5% a 10%. A variação regional depende de dieta e de clima. Região mais seca tem mais cálculo que região mais úmida. Predomina no homem, isso é mundial, 2-1. Né? Só para dar uma estatística americana, 16% dos homens e 8% das mulheres terão episódio sintomático até a idade de 70 anos. A prevalência aumentou 70% nos últimos 30 anos, especialmente em crianças e mulheres jovens, e um custo americano lá em torno de 10 bilhões de dólares por ano. Só litíase. Qual é a composição do cálcio? Já que eu falei que a maior parte deles é de cálcio, né? Então, a grande maioria de longe é oxalato de cálcio. Pode ver que se somar oxalato, fosfato é bem menos, né? Oxalato de cálcio. Os dois juntos, 90% praticamente, ou mais. Depois tem alguns que têm ácido úrico puro, ou misturado lá em cima, ou estruvita, que nós vamos ver o cálculo da infecção. Tá? O oxalato de cálcio pode estar em combinação com fosfato ou com ácido úrico. Tá? O fosfato, nós vamos ver, usualmente, é o cálculo também da infecção, aqui, pode ser associado com oxalato de cálcio ou com estruvita, não se mistura com ácido úrico. O ácido úrico é o cristal mais comum que contém urato, raros cristais contêm urato, amônio ou sódio. Né? E a estruvita, também chamado tripfosfato, fosfato, apatita, amônio, magnesiano, que pode estar em combinação com oxalato de cálcio ou fosfato, é o clássico da infecção urinária. Tá? Tem mais de 200 componentes descritos na composição do cálculo. As formas mais comuns químicas, só para ilustração de vocês, né? Quando você manda lá para o laboratório fazer espectrometria por infravermelha, como o laboratório pode fazer, eles vão dizer isso aqui. Esses são os comuns, especialmente quando eu disse a vocês de cálcio, que tem esses nomes minerais, né? Tivelita, hidroxiapatita, bruxita, estruvita e assim por diante. Tá? Ou então, ou é oxalato, ou é fosfato, ou é urato. Que são realmente o mais comum que eu estou demonstrando aqui. Né? E a estruvita, que não deixa de ser uma mistura de fosfato, nós vamos ver a estruvita daqui. É fosfato, amônia, magnésio. É estruvita. Por que forma cálculo? Ou a solução é supersaturada, tá? Quando a concentração do soluto excede a sua solubilidade.
Eu dei um exemplo para vocês outro dia. Eu não tenho aqui um copinho. Se eu pegar um copo com água e jogar açúcar e mexer, dissolveu. Eu pego a segunda colher de açúcar e mexi, dissolveu. Eu pego a terceira colher de açúcar, opa, eu mexo, um pouquinho de açúcar no fundo. Quando eu mexo a quarta colher, a maior parte do açúcar fica no fundo. Por quê? Eu saturei aquela solução. Aí precipita. Ou então, a falta, ou mudou o pH, nós vamos ver que o pH ácido favorece a cristalização do ácido úrico, o pH alcalino favorece a precipitação do fosfato. Ou então a ausência ou diminuição de uma substância que inibe essa cristalização. E que nós vamos ver no nosso caso, que a gente pode manusear, é o citrato. Embora tenha um monte de substância que a gente sabe que pode causar isso. Então, ou eu tenho supersaturação, que diminuiu o volume urinário, isso é básico em litíase, todo mundo sabe. Em litíase tem que aumentar a ingestão líquida, para aumentar o volume onde aquela substância vai ficar diluída, não é? O aumento absoluto da excreção do sal, tem muito fosfato, tem muito oxalato, tem muito ácido úrico, enfim, né? Ou alterou o pH urinário. Ou então, a redução de substância inibidora da cristalização. Citrato, magnésio, glicoproteína, glicosamina, a urina contém mais ou menos 1.800 modificadores macromoleculares da cristalização. É um troço de louco. É uma coisa assim de muito estudo, que se eu tenho 10% da população mundial, 8 bilhões de pessoas, são 800 milhões de pessoas com litíase. Imagina se você descobre alguma coisa que tem um efeito importante contra a litíase, né? Vai ser importante isso. Então, cristalização, está ali essa bandeja aqui, ó. Então, ou supersatura, ou reduz a substância inibidora da cristalização. Quando supersatura, o que acontece? Começa a haver nucleação, crescimento e agregação. Para poder, então, fixar a célula junto com a célula, interagir com a célula, há um crescimento secundário, agregação, e forma petro. Então, no mesmo gráficozinho, supersaturação, nucleação, crescimento do cristal, agregação de vários cristais e depois a formação do cálculo. O cálculo vai crescendo. Então, isso é o normal. O problema começa aqui com a cristalização, com a supersaturação e a formação da cristalização. Onde é que ocorre isso mais comumente? Isso é uma teoria, passar muito em passagem. O que a gente acha hoje é que essa agregação que está dizendo aqui, agregação, nucleação, crescimento e agregação, ocorre mais frequentemente lá no ramo descendente fino da alça de Enge, ou no duto coletor, ou no epitélio papilar renal. Células epiteliais processariam o cristal, por isso que quando você analisa o cristal, tem proteína e carboidrato. Se fosse só aquela cristalização da substância, não ia ter proteína e carboidrato. Né? E nós estamos falando basicamente aqui cálculo formado no rim. Cálculo de bexiga é outra coisa, completamente diferente. Então, parece que começa essa agregação aqui, no segmento fino descendente da alça de Enge. Por algum motivo, aqui agrega. E a gente pode demonstrar isso aqui na histologia, mostrando um ramo descendente fino aqui, olha como está cheio de cálcio na célula. Olha aqui como está na célula. Está vendo? Então, de alguma maneira, essa agregação ocorreu aqui, houve aqui, então, a fixação pela célula, e isso agora passa para o intestino. E acontece agora uma calcificação intersticial que aflora até a papila. Parece complexo, está mostrando aqui, olha o crescimento dessa cristalização que aflora na papila. E a gente demonstra isso na histologia. Todo esse preto aqui é calcificação. E na superfície do urotélio da papila, o que a gente vê? Placas de Randle. A placa de Randle são essas placas esbranquiçadas. É aqui na placa de Randle que está formando o cálculo. Então, o cálculo é esse mecanismo duplo. Primeiro tem essa cristalização, essa calcificação intersticial, isso forma essa placa de calcificação de Randle na papila, isso aqui é uma papila renal, e aí começa a fixar essa substância, né, começa a fixar nessa região. Então, está aqui formando um cálculozinho, já em formação, e aqui um outro pequenininho formando. Esse cálculo, depois chega a um determinado tamanho, cresce e solta. Na hora que ele solta, ele vai dar a cólica renal. Tá?
Isso é para o oxalato de cálcio. O fosfato de cálcio seria um mecanismo parecido, só que no ducto bilíneo. Não seria aqui no ramo descendente fino da OCDN, seria no ducto Bellini, que aflora na papila. E ali naquela boca do ducto Bellini, né? Ali que se formaria o cálculo. Então, está aqui uma papila cortada, olha a calcificação no ducto Bellini, e aqui um cálculo de informação, que eu vejo aqui. Está protruindo aqui no ducto Bellini um cálculo. Ó. O cálculo de oxalato de cálcio está aqui. Ó. Esse aqui, inclusive, tem placa de Raynaud pequenininha, não é? Mas está aqui um cálculo formando ali naquela região porosa, aqui, né? na região crivosa chamada, aqueles orifícios que tem na papila. Esse é o cálculo menos comum, evidentemente. O mais comum seria o cálculo de oxalato de cálcio, que é esse que forma aqui no ramo descendente fino da OCDN, calcifica o intestino, e o cálculo se formou aqui. Ó. Esse é o cálculo de oxalato de cálcio, como está aqui. É meio complexo, né? Mas é mais ou menos assim. Tem fatores, evidentemente, urinários de risco. Então, vamos lembrar, o oxalato de cálcio é o mais comum. Redução do volume urinário, aumento da excreção de cálcio e de oxalato, e redução do citrato. O citrato é protetor. Né? Os cristais de oxalato são insensíveis ao pH de 5 a 8. Então, o pH não faz diferença. Então, o cálculo mais comum não tem relação com o pH. Ela é insensível ao pH de 5 a 8. Já o fosfato de cálcio, também é redução do volume urinário, também é redução do citrato, porém, aumento da excreção do cálcio e provavelmente do fosfato de cálcio. Forma em pH alcalino, 6,5 ou maior. Ácido úrico, volume urinário reduzido, aumento da excreção de ácido úrico. Tá? Forma em pH ácido, que é o normal da urina. Formação mais dependente do pH do que quantidade. É importante lembrar. Tá? Então, o cálculo mais comum independe do pH. O fosfato de cálcio, um pH alcalino. O ácido úrico, um pH ácido. Especialmente esse, que é o mais dependente do pH do que da quantidade. Esse é muito mais dependente do pH, dos fosfatos. Tem fator dietético, evidentemente, a gente sempre orienta dessa maneira, ou baixa de alguma coisa que precisa, ou reduzir. Então, o que a gente tem que aumentar? Baixa ingestão de líquido, ou perda excessiva através de suor. Não é? Ingestão de cálcio, baixa. O cálcio é o seguinte, o cálcio se liga ao oxalato no intestino. Então, se eu ingerir cálcio suficiente, não a mais, suficiente, ele liga no oxalato e sai nas fezes. Eu não reabsorvo o oxalato. Reduz a chance de formar o cálculo de oxalato de cálcio. Potássio é importante, fitato é importante. Aqui tem uma explicação do porquê. Né? E excesso de sal, excesso de proteína, de origem animal, né? Excesso de frutose e sucrose, ou quem toma muita vitamina C ou muita vitamina D. A vitamina D, disse a vocês, normalmente eu tomo 1.000 unidades, que é o recomendado, ou 2.000 por dia. Eu hoje tomei 10.000 porque eu quero aumentar rapidamente, né, a minha proteção que a vitamina dá em relação às infecções. Então, é extremamente importante, na hora que eu falar a vocês como fizer a profilaxia, eu vou ter que aumentar isso e reduzir isso. Frutose e sucrose é muito usado hoje, em vez do açúcar normal, né? Um monte de produto hoje tem sucrose, frutose, especialmente os refrigerantes. Talvez a alta recente de litíase, especialmente em crianças, se deva a consumo excessivo desse tipo de substância. Tem fator de risco clínico familiar, né? História familiar. Aumenta o risco 3 vezes. Então, quem tem uma história familiar tem um risco aumentado de litíase de 300%. É um bocado, né? Ou tem condições que podem dar litíase, por exemplo, hiperparatiroidismo, gota, síndrome metabólica, diabetes mellitus, obesidade e aumento do índice de massa corporal, hipertensão arterial, doença inflamatória intestinal, cirurgia bariátrica, que não se sabia, cada vez mais aparecendo litíase depois da cirurgia bariátrica, gravidez, são condições em que aumenta o risco de ter litíase. Tá? Ou ainda, infecção crônica do trato urinário, rim, ferradura, professor Aurélio, cistinúria, acidose tubular renal, rim, esponja medular, alterações urinárias, mas são diferentes aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho um divertículo de bexiga. A urina fica acumulada ali dentro. Acumulou urina, vai formar um cálculozinho ali dentro. Então, não é esse clássico da formação lá renal, né, da litíase.
Se observou mais recente que o uso de antibióticos, especialmente na infância, mas também na mulher adulta, jovem de meia idade, aumenta o risco mais tarde de litíase. Por quê? Talvez altere o microbioma intestinal. Cada vez que um de nós toma um antibiótico, nós não estamos matando só, digamos, um hemófilis influenza na garganta ou matando uma Escherichia coli na urina. Nós estamos matando a opção de bactéria intestinal. O microbioma está sendo afetado. A gente espera que ele volte ao normal depois, né? Que, às vezes, se não voltar ao normal, quem sabe essa alteração propicia uma absorção maior de oxalato, que nem uma doença crônica intestinal e assim por diante. Né? Tá? Então, na etipatogenia, a gente raciocina assim. O cálculo tem cálcio ou não tem cálcio? Se ele tem cálcio, a quantidade de cálcio na urina é normal ou é aumentada? Se tem cálcio excesso na urina, como é que está no sangue? O sangue está normal ou no sangue está aumentado? Se eu tenho excesso de cálcio na urina, mas normal no sangue, a causa mais comum são absortiva intestinal ou um defeito tubular renal em absorver o cálcio que foi filtrado. Normalmente a gente absorve todo o cálcio que é filtrado. O cálcio urinário é mínimo. Se eu tenho excesso de cálcio na minha urina e tenho excesso de cálcio no sangue, deve ser alguma coisa relacionada com reabsortiva óssea. Hiperparia é a causa mais comum. Eu tenho um tumor na minha paratiroide que está removendo cálcio do osso. Isso é clássico. Ou outras doenças. Agora, se eu tenho cálcio normal na urina, o que mais pode estar causando? Baixa do citrato, excesso de ácido úrico ou excesso de oxalato, tá? Que estão ligando ao cálcio. Tá? Agora, não tem cálcio. O meu cálculo, a minha pedra, ou é ácido úrico puro, ou é o cálculo da infecção, ou é cistinúria. Então, dessa maneira, ajuda, quando a gente manda examinar a pedra, a começar a fazer a orientação, baseado depois na quantidade de cálcio na urina e no cálcio no sangue, que a gente vai ter que avaliar. Então, na hipercalciúria que eu estou mencionando, a hipercalciúria que é fundamental, né, na maior parte dos pacientes. Então, a hipercalciúria pode ser associado com normocalcemia ou hipercalcemia. Aqui, normocalcemia, que é a grande maioria, ou hipercalcemia. Se for normocalcemia, a absortiva intestinal é a grande causa de litíase urinária. A grande maioria dos pacientes que têm litíase de repetição tem um excesso de absorção de um cálcio normal da dieta. Não é cálcio excessivo na dieta, como se pensou no passado. É o intestino que, por condições genéticas, absorve cálcio em excesso quando eu comparo com um paciente que não tem essa doença. Tá? Ou, eventualmente, um tubular renal, percentual pequeno. A hipercalcemia, que eu tenho excesso de cálcio na urina, porque eu tenho excesso de cálcio no sangue. Aí você tem excesso de cálcio no sangue, o rim, para manter a homeostase, bota esse cálcio para fora. Qual é a grande causa da reabsortiva óssea? Hiperparatiroidismo, 90% das vezes. Então, hiperpara é a grande doença. Claro que pode ser sarcoidose, intoxicação por vitamina D, hipertiroidismo, Cushing, mobilização, outras doenças que aumentam a reabsorção de cálcio do osso. Hipercalciúria está aqui, então, 50% a 60%. A grande causa é absortiva. Tá? O renal é uma quantidade pequena e a reabsortiva é aquela que eu disse, o hiperparatiroidismo. Excesso de ácido úrico, 1/3, associada ou a cristais puros de ácido úrico ou promoveria a cristalização do oxalato de cálcio. Olha como é risco. Por isso que às vezes a gente encontra o oxalato de cálcio misturado com ácido úrico. Porque ele pode ser um ninho. Ácido úrico é que precipita aí o oxalato de cálcio. É outro mecanismo. Vamos lembrar que a cristalização do ácido úrico ocorre em urina ácida. Por quê? Hidrogênio mais urato é o ácido úrico. Então, sal ácido. Sal ácido. Né? O pKa dessa dissociação é 5,35. Então, para ver a dissociação em relação ao urato para ácido úrico, que vai precipitar, eu preciso de um pH 5,35. Dinasta. Tá? Só para lembrar. A hipocitratura, a prevalência é em torno de 30%. Ocorre ou isoladamente, ou em associação com hipercalciúria, hiperuricosúria ou hiperoxalúria. Então, veja, pode ocorrer associação com isso, e depois nós vamos ver com hiperoxalúria. Por isso que quando eu somo os percentuais metabólicos anormais, eles são acima de 100%. Essa é a primeira
Primeira macete. É frequente várias alterações metabólicas ao mesmo tempo do litiase. Ele pode ter, por exemplo, hipercalciúria, frequentemente hipocitratúria, são os dois mais comuns. Eventualmente, ele pode ter hiperuricosúria. É o menos encontrado, mas pode. Por isso que quando eu somo os três, dá mais de 100%. Tá? Por que o citrato é importante? Porque ele inibe a cristalização e a agregação do oxalato de cálcio. Além de formar complexos solúveis não dissociáveis, de citrato de cálcio. Então, citrato de cálcio, pronto. Não agrega, não precipita, não cristaliza, não tem como formar. Também inibe a aglomeração do fosfato de cálcio. Então, ele protege nas duas alas, protege do oxalato de cálcio e protege do fosfato de cálcio. Então, o citrato é fundamental. Nós vamos ver que a gente manuseia muito citrato no litiase. Por que a gente tem citrato baixo? Idiopática, para variar, mas o mais importante no dia a dia, a alta ingestão de proteína e sal. E isso a gente pode trabalhar. É reduzir a proteína na dieta, reduzir o sal na dieta. Tem outras causas, esteatose metabólica crônica, depressão por diurético, infecção urinária crônica por bactéria que degrada o citrato. Mas é assim, é só para mencionar, para encher a tabela, como a gente diz, para encher a página. O dia a dia é alta ingestão de proteína ou sódio ou às vezes idiopática. Hiperoxalúria, percentual baixíssimo. Apesar de oxalato com o cálcio, é o segundo maior constituinte, é o oxalato de cálcio, como hiperoxalúria é um percentual muito pequeno. O oxalato vem de onde? Metabolismo do ácido ascórbico e da glicina. Olha a vitamina C aqui, para quem toma vitamina C em excesso. Né? Por que a absorção intestinal é reduzida? Por causa do cálcio na dieta. Por isso que o cálcio na dieta é importante. Quem tem baixo do cálcio na dieta tem mais litíase. Parece um contrassenso, né? Claro, quem tem muito cálcio na dieta também faz litíase. Então tem que ser normal. Não pode ter cálcio em excesso nem falta de cálcio. Então, no gráficozinho da dieta, que é em torno de 100 miligramas por dia, 90% sai nas fezes, associado com o cálcio. 10% é absorvido, 10 miligramas, que se junta agora à produção endógena, que vem do glioxilato e do ácido ascórbico, tá? Que é mais ou menos 24. Então, a excreção renal é em torno de menos de 40 por dia. O rim é responsável por jogar isso aqui para fora. Olha a importância, portanto, do cálcio aqui. Se eu tiver menos cálcio na dieta, eu absorvo mais oxalato, portanto, mais oxalato na minha urina. Tanto que eu classifico as oxalúrias baseado nisso, a hiperoxalúria, pela quantidade da excreção urinária. Eu doso em 24 horas. Se tiver entre 40 e 60, é só dieta. Tá? Eu reduzo a dieta. Ou eu estou consumindo pouco cálcio. Se for entérica, cirurgia bariátrica, doença intestinal, doença de Crohn, síndrome absortiva e assim por diante, fica entre 60 e 120. Aqui, tá? E se for acima de 120, são as primárias, que são doenças hereditárias, ou vitamina C. Olha a vitamina C, quem toma todo dia, como corre um risco muito grande de litíase, por hiperoxalúria. Então, você trabalha nisso. Né? A cirurgia bariátrica foi um achado, que não existia antes. Então, a gente sabe que a cirurgia bariátrica é que nem, provavelmente, o uso do antibiótico na infância, na criança e na mulher jovem, que mais tarde tem mais litíase, mecanismo talvez pela alteração do microbioma, como eu disse. Tudo altera o microbioma e altera a reabsorção do oxalato. Qual é a prevalência de tudo isso que eu falei? Mais importante é a hipercalciúria e hipocitratúria. Esses a gente acha quase sempre. São consistentemente aumentam o risco. Esses são os dois assim que não há discussão, somente o risco. O ácido úrico é discutível. Alguns acham que aumenta o risco, não aumenta o risco. Né? É assim, isolado. Bom, se tiver muito ácido úrico na urina, forma mais oxalato de cálcio, hipercalciúria e hipocitratúria é muito dúvida. Infecção urinária baixa. Vamos lembrar que são aqueles que produzem urease, portanto, proteus, providência e assim por diante. Né? Escherichia coli raramente faz isso. E por que forma o cálculo? Se eu produzir urease, eu produzo amonio. pH alcaliniza, baixa o citrato, supersatura, começa a formar aquele cristal que eu mostrei para vocês no exame de urina, né? Cristal de fosfato amoníaco magnesiano, está aqui, né? E está o cálculo de estruvita, que associa também com o cálculo de apatita carbonato. Os dois podem ser associados.
e vai crescendo, 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 crescendo. É o chamado cálculo coraliforme. Porque ele parece um coral, né? Isso antigamente aqui nas praias em Florianópolis, a gente encontrava muito em praia. A gente ia na praia brincando na areia, pegava um pedaço de coral. Hoje em dia pegava concha, aquelas conchas enormes. Hoje em dia sumiu tudo. Está sumindo até os bichinhos que tem na praia. Imagina uma concha ou um coral. Então, ocorre supersaturação de fosfato de amônio e cristalização na presença de magnésio, levando à formação de cálculo de estruvita, pH maior que 7,2. Entretanto, apatita carbonato, maior que 6,8 e urato de amônio. Por isso que a gente vê os dois, ó. Clássico mais o apatita carbonato. Quem é que tem mais infecção crônica urinária? Bexiga neurogênica, disfunção urodinâmica, derivação urinária, catéter crônico, cálculo de oxalato de cálcio. Tudo isso leva a infecção crônica, especialmente catéter. Me lembro, hoje você faz cateterismo vesical de quem tem incontinência intermitente. Você lá, de vez em quando passa um catetezinho e tal, né? Antigamente era um catéter que ficava na bexiga semanas e meses, tirava, botava outro, tirava, botava outro. Cálculo coraliforme, não tinha escapatória. E é isso aqui, o cálculo coraliforme. Isso aqui não é contrastado, não. Isso aqui é o cálculo que está aqui tirado aqui para mostrar. Aqui um cálculo. Esse aqui, inclusive, perdeu um pedaço. Esse pedaço está aqui, ó. Que não vai sair, né? Isso aqui você tem que fazer cirurgia para tirar isso fora. Então, tudo isso aqui começa com fosfato amoníaco magnesiano, fosfato, amônio e magnésio. Depois agrega o cálcio. Por que eu sei que tem cálcio? Porque tem a densidade de osso. Olha aqui, olha a densidade óssea. Para ter densidade parecida com osso, tem que ter cálcio. Mas começou com fosfato amoníaco magnesiano. Esse está aqui, ó. Fosfato amoníaco magnesiano. Depois, apatita carbonato. A apatita carbonato, cálcio? Aqui não tem cálcio. Tá? Ele puro inicialmente. Esse aqui, ó. Esse aqui não tem cálcio. Mas depois, ó, apatita carbonato, que é esse, que tem cálcio. Aí eu consigo ver no raio-x simples, que está aqui tirado fora. Agora, esses são os mais comuns. Não esqueça de afastar hiperparatiroidismo e outras doenças ósseas ou intestinais que possam estar associadas com cálcio. É um percentual pequeno, mas não pode esquecer, né? De repente o cara está fazendo litíase e oxalato de cálcio, ele tem a sarcoidose. Ou ele está tomando vitamina D em excesso todo dia. Eu me lembro um ambulatório em Tubarão, uns anos atrás, estava todo mundo investigando uma hipercalciúria idiopática, a mulher, a senhora toma remédio? Não, doutor, não tomo remédio. Não. Até que ela disse, na verdade eu tenho, como ela disse, eu tenho osteoporose. Eu tenho, né, a maneira que às vezes dizem que tem osteoporose. E o que eu faço? Eu trabalho lá, meu marido é pescador, e eu tenho muita ostra. Então, eu pulverizo aquilo tudo e eu tomo todo dia pó de ostra. Pó de ostra, é cálcio, né? Então, ela estava com excesso de cálcio e litíase associado com excesso de consumo de cálcio de vitamina D. Suplemento de cálcio, o que eu diria suplemento de cálcio. Qual é a clínica da litíase? Sintomas e sinais da presença do cálculo, complicações da litíase ou a doença, sinais e sintomas da doença que está causando a litíase. Eu tenho que voltar aqui, ó. Essas doenças estão aqui. Elas estão se manifestando, essas doenças. Diarreia crônica, pancreatite crônica, sarcoidose, né? Doença óssea, eu tenho gota, e assim por diante, que estão se manifestando. Então, qual é a clínica clássica? Cólica renoliteral. Essa é a apresentação clássica. A pessoa, na maioria das vezes, não sabe que tem litíase e, de repente, começa a ter uma cólica. O local da obstrução vai determinar a localização, depende do tamanho da pedra onde ela esteja. Os paroxismos da dor são severas, duram de 20 a 60 minutos, não tem posição de alívio. Vocês já vão ver, ou já devem ter visto com a urologia, opiáceo. Opiáceo é o que trata a dor, realmente, é opiáceo. Muitas vezes é hematúria, macroscópica ou microscópica. Nós vimos na avaliação de hematúria e dissemos o trato urinário superior, a causa mais comum de hematúria microscópica isolada assintomática é a litíase. E o trato urinário inferior, nós vimos, é a cistite. Embora a sua ausência em 10 a 30% não exclua a presença da litíase, 2/3 dos pacientes com litíase têm hematúria. Então, um dado importante. A pedra em si vai causar alguma lesão no trato urinário. Não é? Então, a passagem dela, especialmente se ela for mais esticulada, o formato dela vai lesando aquele epitélio todo e vai tendo hematúria. Não tem jeito. Pode ter dor, né?
Ou, às vezes, tem um sintoma inespecífico, por exemplo, dor abdominal, que às vezes o cálculo já está lá embaixo, né? A dor abdominal pode ser dor peniana ou testicular, disúria polar súris já entrando na bexiga, junto com urgência, sintoma vasovagais, náusea, vômito, vontade de defecar, aquelas coisas de sintomatologia vasovagal. Mas é clássico, cólica renoureteral hematura. Tem sintomas que chamam a atenção que tem algo errado. O sujeito chega com cólica, mas já chega com febre, já está com instabilidade hemodinâmica, né? É aquele obstrução, infecção, bacteriemia, que eu falei já ainda há pouco da infecção urinária, ou é um achado totalmente do paciente assintomático, ou porque ele achou no exame de imagem, ou uma avaliação de hematura. É o paciente que eu faço um ultrassom e diz assim, olha, tem um cálculozinho de tantos milímetros no polo superior do rim direito, e mais um no polo inferior do rim esquerdo. Às vezes acha 2, 3 cálculos no exame de imagem. O que vai acontecer com esse cálculo? Ele vai crescer e, eventualmente, ele vai desgarrar. O que desgarra, a gente não sabe. Por que ele desprende da papila? Imagina que o cálculo está formando na papila. Eventualmente, ele vai soltar. Eu tinha um amigo meu, por exemplo, que era quando ele viajava. Ele viajava, era inferno, viajava junto, ele tinha cólica durante a viagem. Será que era a movimentação, o caminhar mais, o mexer? Enfim, alguma coisa que o cálculo dele soltava e ele tinha cólica. Agora, olha a probabilidade de desenvolver sintoma sendo assintomático, ou por hematúria ou por exame de imagem. 1/3 em 2 anos e meio, metade em 5 anos. A pedra vai, eventualmente, desgarrar e causar cólica. Não tem escapatória. Então, a clínica vai depender sinal e sintoma da localização da pedra. Formou a pedra aqui. Ela caiu na pelvis, tranquilo. Primeiro local clássico mais estreito, junção uretero-pélvica. Clássico, né? Então, está aqui. Às vezes a pedra não passa já aqui. Então, aqui eu tenho dor lombar, porque distende a cápsula. Eu faço hidronefrose e eu distendo a cápsula. Vamos lembrar que inervação sensitiva no rim, cápsula, pelvis, via de excreção. Então, a dor tem que ser ou na cápsula ou na via de excreção. Então, quando está dilatado, dor lombar, distendeu a cápsula. Hematúria, dor tipo cólica clássica. Se a pedra já está na passagem dos vasos ilíacos, passagem dos vasos ilíacos, aqui há uma indentação do vaso no ureter. Então, dificulta um pouquinho a passagem. Não é crítico, mas dificulta um pouquinho. Pode ser uma cólica renal clássica, ou a dor já está abdominal alta ou no flanco, por exemplo, direito ou flanco esquerdo. Agora, quando chega lá embaixo para entrar na bexiga, é o mais crítico. Aqui, realmente, lembre-se que aqui existe um ureter intramural, difícil de passagem. Aí eu tenho, além da cólica, eu posso ter dor abdominal baixa, e eu tenho sinais de irritação vesical, urgência, disúria e polassúria. Olha o diagnóstico diferencial da síndrome letral aguda. Disúria, polassúria e urgência, mas não é infecção. É o cálculo tentando entrar ali dentro, e tudo isso aí dá leucocitúria, não esqueça. Tá? Tem que fazer o diagnóstico diferencial, portanto, com outras causas de dor abdominal. Apendicite, verticulite, pancreatite, aneurisma dissecante, enfim, opção. Na mulher, o cisto ovariano, gravidez ectópica, que pode confundir com cólica renal. Imagem, é claro, para visualizar. Simples de abdômen é o que se faz de rotina. É imediato, você olha lá, está aqui o cálculo. Pronto, está feito o diagnóstico. Ultrassom é muito bom, não tem radiação, não tem nada, só que precisa um observador com experiência e cálculo pequeno não pega. A tomografia helicoidal sem contraste é o padrão ouro, né? Questão clássica de prova de residência, de prova. Né? Urografia excretora é bom para ver se tem obstrução, onde é que está o cálculo melhor, né? Ressonância, pouco usado, né? Hoje em dia está aparecendo a tomossíntese digital. É uma técnica semelhante à mamografia de terceira dimensão. E é tão eficiente com a tomografia e menos radiação. Então, eu acho que, à medida que esse aparelho estiver disponível, nós vamos começar a ver muito mais a tomossíntese digital do que a tomografia helicoidal, que tem bem menos de radiação. Por que é importância em radiação? Porque olha a radiação, conforme o tipo de tomografia helicoidal sem contraste, dependendo do índice de massa corporal. Vendo? Então, pode ser uma diferença grande. A preferência hoje, quando vocês pedirem isso, é pedir tomografia helicoidal sem contraste com baixa radiação. Tá? Se for um índice de massa corporal abaixo de 30.
Porque se for um cara grandalhão, a resolução diminui. Aí tem que ser com radiação normal, que significa muito mais radiação. A tomossíntese, veja, tem uma sensibilidade e especificidade muito parecida com a tomografia líquida. Olha aqui, ó. Tá? E com bem menos radiação. Aqui, ó. Bem menos radiação. Então, faz um simples abdômen, por exemplo, está aqui um cálculo. Chegou com cólica renal à esquerda, fez um simples, está aqui um baita cálculo. Não precisa fazer mais nada. Está feito o diagnóstico. Posso fazer ultrassom, né? Está aqui um rim que está com a pelvis dilatada, olha aqui a pelvis bem dilatada. E está aqui um cálculozinho. Ó, tá? Então, esse cálculo está causando obstrução, estou fazendo hidronefrose. Ou a tomografia não contrastada, aquela aqui, esse cálculozinho aqui, por exemplo, o ultrassom não pegaria. Olha um cálculozinho pequenininho aqui. Que, na realidade, nem um só. Que quando eu faço, a tomografia é feita assim, mas quando eu faço o anterior e posterior, ó, tem um cálculozinho lá e tem um cálculozinho pequeno aqui embaixo. Ou eu posso fazer a tomografia contrastada. Esse é o não contrastado, né? O contrastado para ver onde é que está indo. Olha o cálculozinho onde é que está. Está lá já no ureter terminal, tentando entrar na bexiga. Olha o ureter intramural. Como é difícil passar pelo ureter intramural, está vendo? E já está dilatando um pouquinho lá em cima. Aqui, ó. Aqui a obstrução da jupe por cálculo no rim em ferradura. Eu dou exemplo que aqui o rim em ferradura clássica, aqui, olha como está dilatado. Bem dilatado aqui, ó. Olha aqui, ó. Está dilatado porque está com cálculo. Olha o cálculo aqui, ó. Por que dilatou? Lá na jupe. Lá em cima da jupe, que está obstruindo esse rim em ferradura. Só para dar alguns exemplos. Ou urografia excretora, e de repente havia suspeita que tivesse um cálculo aqui, ó. Está lá o cálculozinho. Quando faz a urografia excretora, veja, aqui o contraste não tem mais contraste, saiu, encheu a bexiga, e o lado de cá, olha como está dilatado. Olha uma hidronefrose evidente, olha o ureter bem dilatado, tá? Por causa daquele cálculo que estava aqui embaixo, na junção uretero esse cálculo. Então, causou dilatação ureteral e hidronefrose. Isso aqui dá dor lombar, isso tem na cápsula. Além da cólica renal, né? Cólica renal pela contração do ureter. Então, na grande maioria dos pacientes, a tomografia licodal é importante, sem contraste, né? E, eventualmente, ultrassonografia. Tá, o resto aqui não precisa. Qual é o cálculo que aparece? Aqui tem cálcio. Não mostrei para você. Se não tiver cálcio, não aparece. É errado, transparente. Outra coisa importante quando tem a cólica, vai sair espontâneo ou vai ter que intervir? Depende do tamanho. É uma coisa anatômica. Se for um cálculo pequeno, ele passa pelo ureter, passa, vai cair na bexiga e vai fora. Se for um cálculo grande, não passa. É uma questão anatômica, não tem como passar. Então, a necessidade de intervenção aumenta cada vez mais. Então, o crítico aqui, ó, até 3 milímetros vai sair. Vai demorar um pouquinho mais ou menos, 1 ou 2 semanas, mas sai. Agora, se começa a ser entre 4 e 6, ó, metade já precisa de intervenção, acima de 6 vai ter que intervir em todo. 6 milímetros não passa, não tem como passar anatomicamente. A intervenção vocês vão ver na urologia, vocês já não viram. Então, quais são as complicações da litíase? Pode desenvolver insuficiência renal por uma série de complicações, estenose uretral, infecção de sepsis, extravasamento, abscesso perirenal, pielonefrite, enfim. Complicado com obstrução e infecção. Cálculo, obstrução e infecção. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico metabólico, que é o que interessa. Não é o diagnóstico da pedra ou da crise da litiase. Não vou nem mencionar a crise de litiase, porque vocês vão vir com a urologia. Qual é o paciente que eu tenho que avaliar se ele tem algum daqueles distúrbios metabólicos? Tá? Cálculo único recorrente, a severidade da litíase, muito cálculo, pouco cálculo. Um cálculo na minha vida inteira. Presença ou ausência de doença sistêmica, que nós vimos, ou fator de risco, e história familiar. Então, avalia. Tem recorrência clássica, a gente vê, sabe isso aqui. Depois do primeiro cálculo, segundo cálculo, terceiro cálculo, cada vez mais. Tem hoje até um nomograma, que eu tenho aqui no celular, eu pego aqui, abro, e vou fazer esse cálculo baseado nessas perguntas, pode ser feito, vai dizer o percentual ao longo dos anos. A chance de probabilidade ao longo do follow-up de anos. Tá? Tantos por cento aqui, tantos por cento lá, tantos por cento lá. Que há recorrência. Tem que descobrir o defeito metabólico. Se for aquele cálculo ocasional relacionado com alguma coisa temporária, ótimo, é um cálculo único. O problema é esse que tem história familiar, que tem que descobrir para fazer a profilaxia. Esse é o que é o mais importante. Então, protocolo conservador mínimo. História de fator de risco, especialmente doença sistêmica, hábitos alimentares e algum medicamento que possa estar envolvido.
calcemia sempre, para afastar a hiperpara. E o exame de urina, o que indica? Vamos lembrar, cristais de ácido úrico são observados de urina ácida. Cristais de oxalato de cálcio não são dependentes do pH, nós vimos. Cristais de fosfato de cálcio são observados de urina alcalina. Tá? Cristais de FAN são característicos de infecção urinária. E cristal de cistina em forma hexagonal são diagnósticos de cisto úrico. E a análise da composição cristalina do cálculo. Então, você faz a história, faz a calcemia, faz o exame de urina para analisar o tipo de cálculo, né? E pega o cálculo já eliminado e manda examinar para saber a composição. O protocolo consta quem que eu vou investigar profundamente. Vou tentar saber a causa metabólica. História crônica de litíase, segundo cálculo ou mais dentro de 1 ano, e litíase em crescimento. Eu vi uma litíase, ela tinha 3 milímetros. Eu peço um ultrassom dali a 6 meses, ela está com 5. Opa! Daqui a 1 ano ela está com 8. Então, isso aí é metabolicamente ativo, ela está crescendo, né? Ou então o indivíduo eliminou mais do que um cálculo dentro de 1 ano. Ou ele chega para ti, doutor, ele chega trazendo um vidrinho. Está aqui, doutor. Ele bota um vidro na tua frente, tem 10, 20, 30 pedras. Não precisa perguntar se é metabolicamente ativo, né? História clara. O que eu faço nesse paciente para saber? Fator de risco presente ou não? Então, baixo risco de recorrência é importante, porque as medidas gerais vão ser só preventivas. Se tiver, entretanto, fator de risco clássico, homem caucasiano de meia idade com história familiar. Ou então, história, diarreia crônica, má absorção, cirurgia intestinal bariátrica. Ou então, fratura patológica, osteoporose, infecção do trato urinário, gota. Ou a composição do cálculo, é ácido úrico, cistina ou estruvita. Ou paciente obeso com diabetes. Todos esses são os maiores fatores de risco. Aí sim, eu vou fazer uma avaliação metabólica específica para fazer a prevenção da recorrência. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dar coisa no sangue e na urina. Importante sempre, não façam logo depois da crise. Esperem 2 a 3 meses da crise renal, da cólica, estabilizou o doente, passou 2, 3 meses, aí vão investigar. Tá? O que você vai dosar? Cálcio total sempre, fósforo, ácido úrico, vê a função renal, vê potássio, faz uma avaliação bioquímica e hidroeletrolítica, para ver se tem algum distúrbio. Mais importante, prestar atenção, cálcio, ácido úrico, função renal. Função renal normal, esquece. Vê o ácido úrico e vê o cálcio. É sempre importante. E urina, aqui sim, é a urina que está alterada. É ela que eu tenho que achar qual é o distúrbio. No mínimo 2 amostras separadas por semanas ou meses. Okay? Na dieta habitual, volume total, eu quero saber o pH e a quantidade de sódio, potássio, creatinina, cálcio, oxalato, ácido úrico citrato. Teste de rotina isso. Porque as alterações estão aqui, especialmente aqui. Ó. Tem que dosar isso para saber. Não é? Vamos lembrar que a creatinina aqui é como um marcador de volume adequado. Nós já falamos isso várias vezes. Múltiplas coletas. Se eu fizer uma só, às vezes não dá alteração. Se eu fizer várias, eu posso achar vários distúrbios. Eu disse a vocês que os distúrbios metabólicos são associados. Não é? Então, isso aqui é um gráfico provando que quanto mais amostras eu fizer, mais distúrbio metabólico eu posso encontrar. Quais são os critérios diagnósticos dessa coleta de 24 horas? Para hipercalciúria idiopática, a causa mais comum de todas. Primeiro, a calcemia tem que ser normal. E quais são os critérios diagnósticos? Mais de 300 mg por dia no homem, mais de 250 mg por dia na mulher, mais de que 200 mg por dia em ambos os sexos, quando a dieta já é restrita em sódio, em cálcio e proteína, ou alguns gostam de usar o critério de 4 mg por kg por dia. Por exemplo, eu tenho 80 quilos, 8 vezes 4, 320. Está bem próximo do meu, que seria o máximo diário de 24 horas. Dificulta, no entretanto, a interpretação do obeso. Lembre-se que isso aqui é massa muscular, né? A massa gordurosa não pode entrar nessa equação. Só para dar uma ideia para vocês, é só uma ilustração, a gente diz 350 a 200, aqui, homem e mulher. Ou já 200 miligramas quando já está em dieta. Olha como o risco aumenta com mais de 100 miligramas, o risco relativo, associado com a quantidade total de cálcio na urina. O risco, olha aqui, ó, olha o risco relativo. Menos de 100 miligramas, entre 150 e 199, está normal ainda. O risco aumentou 1,5 vezes. Quando está entre 200 e 250, 200 e 250, o risco aumentou quase 2 vezes e assim por diante.
Acima de 300, então, vai lá para cima. Tá? Só para mostrar que o risco aumenta progressivamente. Quanto mais cálcio tiver na minha urina, mais chance eu tenho de ter ITS. Para ácido úrico é clássico, 750 mg por dia no homem e 800 mg por dia na mulher. Hipocitratúria é 450 em ambos os sexos. Olha o normal, diário. Olha o normal do citrato na urina para o homem e na mulher. Olha como a mulher tem muito mais citrato. Por isso, talvez, que a mulher seja mais protegida contra a litíase urinária. É 2-1, né? Homem e mulher. Talvez por causa disso aí. Em litiásico, eu quero um citrato urinário igual a módico 600. Na hora que eu for dizer, vamos dar citrato para esse paciente. Eu dosei o citrato dele. Deu 350. Oba, eu vou aumentar o citrato dele. Para quanto? Acima de 450? Não. Acima de 600. Essa é a prática hoje. Eu quero citrato. Quanto maior? Porque, olha, o maior do homem é 600 e a mulher já começa em 650. Então, tem que ser acima de 600. O oxalato, apesar de não ser importante, é acima de 45. O normal é entre 20 e 40. Tá? Cistigura, perde, não vamos falar em cistigura. Então, o que eu faço na prevenção geral? Para todo mundo, independente da causa. Aumento da ingesta hídrica. Mas quanto? Quanto? Eu quero uma diurese por dia, 30 a 40 ml por quilograma por dia. Então, eu tenho 80 quilos, 8 vezes 4, 32. Eu tenho que botar para fora 3 litros e meio. Se eu considerar o mínimo, seria 8 vezes 3, 24, 250. 2 litros e meio. Então, o mínimo não é aquele 1,5 litro de diurese normal. O litiásico, vou olhar a minha hora aqui, o litiásico tem que ter 2 litros e meio. É muito importante isso. Senão, não adianta. O que ele pode beber? Distribuído ao longo do dia. Chá, café, cerveja, vinho tinto, vinho branco, suco de limão, suco de laranja. Água normal. Tanto faz. Pode ser água hídrica, né? Ou água normal, não tem problema. Tudo isso aqui é com água, claro, o chá é com água. É só para dar um gosto melhor, né? Do que beber só água, o dia inteiro. Mas pode. Aumenta o risco, é claro, refrigerante de cola com açúcar. Esse aqui aumenta muito o risco. Não deve ser bebido. Dieta. O doutor Aurélio vai falar para vocês na hipertensão, na síndrome metabólica, é fundamental, a gente sabe hoje. Então, a dieta, o DEPS ou a dieta mediterrânea são fundamentais hoje. No topo da pirâmide, o que você não deve comer, evidentemente, né? Então, são as tossuras. E você deve comer vegetais e frutas, os grãos, a parte... Enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas só para dar uma ideia, mais ou menos, do que deve fazer aqui. Limitar a ingestão de cálcio entre 1 grama, 1,2 gramas por dia. É o normal. Não pode ser nem abaixo de 10, nem muito acima disso. Aumentar a ingestão de fibra alimentar, fitato, cereais, por exemplo, pão escuro, feijão, tem muito fitato, e limitar a ingestão do oxalato dietético. Eu vou falar daqui a pouco o que é muito oxalato. Tá? Então, você trabalha na dieta. A dieta é importante. Conforme a dieta, a gente vai excretar maior quantidade dessa ou daquela substância na urina. Restrição do sal e proteína. Eu disse a vocês, é básico. Restrição do sal é básico. Então, deve ficar naquilo que é recomendado para todo mundo hoje, em torno de 100 mil-equivalentes por dia, ou seja, em torno de 2,3 gramas de sal por dia, seria ideal. Tá? Para cada 100 mil-equivalentes de sódio por dia, a quantidade de cálcio aumenta em 64 miligramas em média. Olha a quantidade. Então, se eu aumento de 100 para 200, meu cálcio urinário vai aumentar em 64 miligramas. Se ele era, digamos, 150, ele passa para 210, só porque eu aumentei o sal. Proteica também. Reduz a quantidade de proteína entre 0,8 e 1 grama. Aqui aqui faltou 1 kg, tá? Por kg por dia. Está faltando aqui. Eu posso avaliar a quantidade total que eu estou ingerindo de proteína usando essa formulazinha simples. Quando pedir a urina de 24 horas, peçam também a ureia. E aplica essa formulazinha. Isso aqui dá a quantidade total de proteína ingerida nas 24 horas. Então, restringe o sal, restringe a proteína animal, né? A proteína vegetal, não. A proteína vegetal, o paciente pode continuar a ingerir, para compensar, inclusive. E específica. O que eu faço específico? O que eu faço para hipercalciúria absortiva? Eu já falei lá no diurético. Diurético tiazídico. Então, o paciente vai tomar agora o diurético para o resto da vida, como se ele fosse hipertenso. Eu posso dar clortalidona, posso dar hidroclorotiazida, posso dar um diurético de troca. Né? Alcalinização sistêmica, às vezes, eu dou citrato. Né? Ortofosfato esquece, porque é muito difícil tomar ortofosfato. Por que funciona? Vamos lembrar que o diurético tem aquela fase inicial de balanço negativo, depois ele compensa
absorvendo mais sódio e água do que o proximal. E o cálcio acompanha passivamente. Então, na hora que ele fez essa compensação aqui, para permitir tomar o diurético, para manter o balanço de sódio ao longo, né, como nós vimos, o cálcio está subindo junto com o sódio. Eu estou removendo, portanto, cálcio da minha urina. Se eu usar o diurético de troca, que eu falei aqui, a milorida, por exemplo, né, o que acontece? Ele bloqueia aquele canal de sódio, hiperpolariza a membrana, portanto, e aumenta a reabsorção de cálcio no duto coletor. Das duas maneiras, eu estou reabsorvendo o cálcio, tirando o cálcio da minha urina. O clássico é tomar direto de azeite. Se tiver falta de citrato, eu vou dar citrato. Você manda fazer na farmácia, às vezes eu mando fazer essa formulazinha, ou tem produto comercial, 5, 10 ou 20 ml, você vai dar o suficiente para manter o pH entre 5,7 e 6,5. Por quê? Vejam, eu estou alcalinizando a urina. Eu estou dando citrato, mas o citrato é levado ao fígado e metabolizado em bicarbonato. Então, teoricamente, eu estou também alcalinizando a urina. Se eu alcalinizar acima de 6,8, eu posso começar a precipitar o fosfato. Eu não quero precipitar o fosfato. Então, eu mantenho, nem precipita o ácido úrico, nem precipita o fosfato. Então, tem que controlar bem o ácido, o pH urinário. O ideal seria manter em torno de 6. Se eu conseguir manter um pH urinário 6, essa é a dose ideal do citrato para dar para esse paciente. Vai fazer o controle, né? Tá? Só para lembrar a importância do fosfato e do pH, o pKa, a dissociação do sal ácido, é 6,8. Depois disso, eu começo a precipitar. Olha aquilo que eu mostrei em relação à saturação. Então, veja, o pH. O pH normal da urina praticamente não tem fosfato. Aí eu começo a aumentar o pH. Olha a quantidade de fosfato que começa a formar. Olha lá em 6,8, que é o pK. É a dissociação do sal ácido. Aí eu começo a precipitar, olha lá, é a quantidade, enorme, né? Então, eu não quero um pH acima de 6,5. Então, manter o pH em 6 seria o ideal. Se tiver excesso de ácido úrico, né, vocês tiveram ou vão ter aula com o professor Aurélio, dieta com redução de purina, alcaliniza a urina, a mesma coisa que eu falei aqui, vocês vão alcalinizar com citrato, né? Ou, eventualmente, inibir a produção do ácido úrico com a xantina oxidase, da aula comigo. Se for excesso de oxalato, reduz o oxalato. O que é que tem muito oxalato? Espinafre, ruibarbo, beterraba, chocolate, um pedaço grande da porra. Nozes eu como o tempo todo. Legumes, soja, chá, gergelim, salsa, amora e farelo de cereais. Isso aqui tem muito oxalato. Aqui, oxalato todo, está escrito em inglês aqui. Às vezes, o meu dedo, às vezes, escreve em inglês sem querer. Piridoxina reduz o substrato da produção do oxalato. Então, na forma primária, quem tem muito oxalato na urina, a gente usa piridoxina. Mas o problema é a dieta. Dieta, reduz o oxalato da dieta. E o paciente que não tem anormalidade metabólica? Eu faço várias coletas de urina e de sangue e não acho nada. Eu trato com medidas gerais, dou diurético e dou citrato. Eu trato ele como se tivesse os dois distúrbios mais comuns. Certo? Eu vou dar para ele a dieta, ingesta de líquido, parará, vou dar um diuréticozinho antiazítico e vou dar citrato. E isso aí é tratamento que nem hipertensão arterial. Não é o tratamento da crise, não. É o resto da vida. Uma doença crônica sem cura. Não é? Que nem hipertensão arterial. Associada à infecção urinária, eu tenho que remover o cálculo, tratar a infecção, né? Eventualmente acidifica a urina, lembre-se que é pH alcalino, né? Posso acidificar um pouquinho a urina. Tem o inibidor da urease, que é o litostato, que é impossível de tomar. Você toma num período curto e esquece. Então, o ideal é evitar e tratar agressivamente a infecção. Infecção crônica pode dar litíase. Tá? Follow-up. Follow-up com qualquer doença crônica. De vez em quando faz um examezinho de urina, exame de sangue, vê se está tudo certinho, se não tem uma complicação. A gente não faz isso para diurético, quando dá para hipertenso. Eu não vou dosar o meu potássio, meu magnésio, meu sódio, tá? Doso o cálcio. Vai vendo o equilíbrio hidroeletrolítico e do ácido básico. Tá? E também, por exemplo, eu estou dando citrato. Será que o meu citrato urinário está lá naquele nível que eu quero? Quem sabe eu tenho que aumentar a dose? Ou será que eu tenho que diminuir a dose? Tá? O paciente está realmente tomando direto, ele tem aderência do paciente ao tratamento, né? E se tem um monte de cálculozinho, faz uma monitoração radiológica. Se eu estou fazendo a profilaxia, não devem aparecer novos cálculos. Vão sair e ser eliminados aqueles eventualmente presentes. Você tem uma cólica agora, eu faço um exame de imagem, tem outros 2 cálculozinhos.
Eles vão eventualmente sair, mas não pode aparecer outros durante o teu tratamento, senão o teu tratamento está inadequado, né? Serve para reforçar. Por que pode estar inadequado? Porque eu fiz o diagnóstico de hipercalciúria, mas eu não fiz o diagnóstico de hipocitratúria. Lembre-se que esses defeitos metabólicos litiásicos são associados. Ou eu posso ter um excesso de ácido úrico contribuindo um pouquinho. Eu tenho que trabalhar em todos os distúrbios metabólicos. Aí sim eu posso evitar aquilo que são as consequências da litíase crônica, que não é benigna. Doença renal crônica aumenta, densidade mineral óssea reduzida, síndrome metabólica, hipertensão arterial e doença arterial coronariana. Tudo isso é associado com litíase crônica, por um ou outro motivo. Tá? Então, não é uma doença benigna, não é só a morbidade associada com a cólica, com a dor, com a obstrução, aquela coisa toda que é terrível para quem tem a cólica. É associada a longo prazo com morbidade e doença crônica, renal crônica, osteoporose, síndrome metabólica, hipertensão arterial e doença arterial coronariana. E funciona o tratamento? No meu slide final, aquele bom que você não funciona. Olha antes e depois do tratamento. Olha antes e depois do tratamento, a diferença é enorme. Se o sujeito faz a terapêutica médica ou não faz a terapêutica médica. Aqui é livre de cálculo, aqui cálculos residuais ainda. Né? Aqui antes do tratamento e aqui durante o tratamento. A redução é imensa. Então, não é difícil qualquer médico, não precisa ser especialista. Pegar uma urina de 24 horas e começar a dosar. Dosa no sangue, cálcio normal, dosa o ácido úrico e tal, e dosa na urina e faz o tratamento de acordo com o distúrbio metabólico descoberto na urina. Se não tiver distúrbio metabólico nenhum, tem história familiar e produz cálculo, trata como se fosse o mais comum. Dá diurético, medidas gerais são importantes. Líquido, eu tenho que ter uma diurese acima de 2,5 litros. Tira um pouco do sal da dieta, tira um pouco da proteína da dieta, dá diurético tiazídico e dá citrato. E acompanha. É dramática a diferença no aparecimento da litíase. Ok, pessoal, acho que estou, mais ou menos, são duas. Essas aulas, normalmente, como tubarão, eu dou 2 aulas de infecção e dou 2 de litíase. Quer dizer, isso aqui são separados em 2 dias. Mas aqui na Pedra Branca, infelizmente, uma série de motivos. Vocês vão ver aula também de ciência renal crônica e aguda no final, que é junta, que é terrível. Não tem outra maneira, infelizmente. Há alguma dúvida, alguma coisa? Nós estamos aqui em 56, tá? 2 escaparam. E aí? Alguma coisa? Como essa aula foi online, eu vou, em seguida, depois da aula, mandar uma cópia dela para o representante e ele passa para vocês. Tá? Aí vocês vão ter... Porque essa aula, eu sei que tem as 2 aulas, tem umas modificaçõezinhas pequenas, né? E eu vou agora também mandar a frequência para vocês. Deixa eu pegar agora a frequência da litíase. Está aqui, litíase. Não, infecção não, eu quero litíase. Deve ser a seguinte. Aqui. Litíase, tá. Deixa eu mandar aqui enviar. Deixa eu pegar o link. E botar aqui no chat. Ok, turma, mais alguma coisa? Eu acho que apesar do meu teste ser negativo, é sempre bom evitar a possibilidade da gente, né, eu poderia estar contaminado ou não, tal negócio, né? Ainda mais numa sala com 60 alunos. E eu falei para o professor Flávio, para ver se ele queria dar hoje, mas ele me disse que combinou para quinta-feira de dar a aula de hoje, mais uma aula que foi perdida antes. Então, ele vai dar uma aula online para vocês, ele já me disse na quinta-feira. Aí ele combina para vocês mandarem para ele o link. Tá? Eu já conversei com ele, professor, eu tô... Já conversou, Matheus? Tá. Sim, Ótimo. que daí, como ele estava mal hoje, a gente deixou para a semana que vem a Eu aula falei com dele. ele, ele estava mal, ele me disse, eu vi que ele não tinha condições. Ele também tem um Zoom, ele assina um Zoom, mas tu pode combinar com ele. Ou ele usa a conta dele, que ele assina, ou esse mesmo Dom Missu que está aí. É que com a reposição vai ser para as 2 turmas, precisava de ser mais de 100 lugares, e o Zoom dele, o máximo é 100.
Então, eu acho bom usar esse da Unisul mesmo. Esse aí é bom, está disponível. Então, a não ser que outra pessoa esteja usando também no mesmo horário. Acho difícil, porque pouca gente está fazendo aula online hoje em dia. Sim, eu acho que vai sobrar negocinho. Eu vou ver com a coordenação certinho se eu posso usar esse link que o professor Isso, é bom. me É passou, bom. porque daí já dá tudo certo. Exato, isso. Aí vocês fazem. Bom, a frequência eu deixo para o Flávio, ele vê como é que faz a frequência dele. Não sei. Eu acho mais fácil fazer a frequência pelo Google Forms, que é imediata, né? É tão Aham. fácil aí botar o e-mail e nome, mandar, e aonde que a pessoa esteja. Pode estar no automóvel, sentado, olhando o celular. Entra ali, faz, clica e assim por diante. Né? Ok, pessoal, é isso aí. São dois assuntos extremamente importantes hoje. Ah, muito